Esse texto que eu vou usar com você hoje para pregar para você é um texto que eu já ministrei, mas ele vai cair diferente para você hoje. Ele vai vir de uma forma mais... Como é que eu vou explicar para você? Ele vai vir de uma forma um pouco diferente, esse texto. Você vai gostar muito, vai falar muito contigo, vai te dar uma amplitude aqui de raciocínio, de entendimento. Daniel capítulo 6, a partir do versículo 1, fala assim a Escritura Sagrada. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. E sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era aos quais estes presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Deixa eu explicar isso aqui para você. Oportunidades na vida e chances sempre vão existir, tá, irmãos? Só que você tem que entender que todas as chances e oportunidades que aparecem são para pessoas preparadas. Porque se chega uma oportunidade para você, se chega uma oportunidade para você, uma chance, uma oportunidade, e você não está preparado, você vai desperdiçar aquilo. É melhor você nem se meter naquilo que não vai dar certo. E você vai notar que o Daniel estava preparado. E por que ele estava preparado? Porque ele se distinguia dos demais. Eu vou ler para você no próximo versículo que diz assim, ó. Então o mesmo Daniel se distinguiu, diz assim a Bíblia Sagrada, desses presidentes, desses príncipes. Então o que é a palavra distinguir aqui nesse texto? Distinguir é diferente. Havia uma diferença. Quando você olha para Daniel devia ser uma pessoa diferente. Você vai entender o que é diferente. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você aqui, para você ficar mais entendido do que eu estou falando. Se você for para o Japão, as pessoas são iguais? Não, se você for para a África, aí você pega um avião e vai para a Holanda, aí tudo igual? Não, você vê que tem uma diferença. Um é mais moreno, outro tem o olho mais puxado, né? Você vai aqui mesmo dentro do próprio Brasil. Dentro do próprio Brasil existe distinções, existe diferença. Você vai no Rio Grande do Sul, é diferente do pessoal da Bahia. Você vai lá para o Rio de Janeiro, até o sotaque, a forma das pessoas se vestirem, tudo. A comida, é tudo diferente. Então o Daniel, só você entender quem era o Daniel era um cara diferentão. Então, só você entender, o Daniel, se você olhasse para ele, era diferente. Mas pastor, o que o Daniel era diferente? Pastor, o que o Daniel era diferente? Você vai ver o que o Daniel era diferente. Está escrito assim no versículo, ó. E o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes. Por quê? Porque nele havia um espírito excelente. Vamos entender isso aqui, vamos interpretar. O que é espírito? O espírito está fora ou está dentro? Dentro. Espírito fora é demônio. Então ele tinha um espírito excelente. Então a grande diferença do Daniel é que ele era diferente por dentro. Eu vejo que tem gente que quer receber grandes oportunidades e grandes chances na vida, como essa que apareceu, mas o coração da pessoa está magoado, irmão. O que você vai fazer com essa oportunidade? Você está triste. Você tem que resolver primeiro por dentro, irmão. Você está raivoso com alguém, você está, invejando, você está com um espírito que não está excelente, não está legal por dentro. Irmão, se não está legal por dentro, não adianta a chance por fora. Você percebe que a diferença, que ele se distinguiu, ele tinha um espírito excelente. Você sabia que no Antigo Testamento também teve outro episódio que surgiu uma oportunidade? Diz que Deus mandou o Samuel e ungir o novo rei de Israel. Ele foi para ungir o novo rei de Israel. Ele chega na casa do Jessé, tem um monte de rapaz lá, então a oportunidade estava ali. Então ele chegou para ungir. Só que ele chega lá, ele viu Eliabe, ele viu os filhos de Jessé, e ele estava quase indo ungir o cara errado. Porque ele olha no versículo 1 Samuel 16, 7, diz assim a Bíblia. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes... Não, 6. E sucedeu que entrando eles, viu Eliabe, e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Agora escuta essa que forte, ó. O Senhor disse, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Agora vamos lá, quando Deus quer dar uma bênção para alguém, onde é que Deus olha? Não escutei. Para o Espírito. Deus, ele olha para o Espírito, Deus olha para o coração, irmão. Então quando abre-se uma oportunidade, abre-se uma chance, você tem que começar a analisar mais como é que você está por dentro. Porque por fora de vez em quando a pessoa tem uma aparência boa, por fora a pessoa tem uma estatura boa, mas Deus, quando ele vai dar uma bênção para alguém, ele olha por dentro. Então o Daniel, ele se distinguia, vou ler de novo para você, ele se distinguia
porque nele havia um espírito excelente, o interior dele era maravilhoso, isso manifestava exteriormente. Dá para ver que Davi estava equilibrado, o Davi estava legal, mas o Davi era muito diferente. Enquanto as pessoas estavam magoadas, chateadas, bravas, invejosas, o Daniel não tinha nada disso, ele é muito diferente. É como eu te falei, é a mesma coisa você ir de um país para o outro. O Daniel era de outro reino. Você vai ver isso aqui mais no finalzinho da pregação hoje. O Daniel não era igual às pessoas. Ele era muito diferente, diferentão. E não era por fora, por onde é que era? Por dentro. Tá, aí diz assim agora, então ele tinha um espírito excelente, e agora vem a parte gostosa, diz assim, ó, e o rei da época, o rei Dário, o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Isso que é legal. Você percebe na Bíblia Sagrada que quando existiu essa cogitação, podemos assim dizer, né? Essa cogitação de alguém assumir esse cargo, diz que o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Se o teu interior estiver legal, se prepare que você vai estar muito no pensamento das pessoas. Quando uma pessoa está pensando em dar oportunidade para alguém, espero que você esteja na cabeça daquela pessoa. Espero que você esteja no pensamento daquele homem. Mas como eu te falei, Deus está olhando por dentro de você, não por fora. Por fora as pessoas parecem legais, bacana, mas quando você vai ver mesmo, a pessoa não está legal, também é perturbada por dentro. A pessoa está estranha, está esquisita, está perturbada. E essa perturbação do diabo vai começar a acabar as chances para você. E aí diz assim então, aí só que, irmão, agora quando surgiu a oportunidade, e aí começou essa cogitação que o Daniel seria escolhido sobre esses presidentes, meu irmão, você tem que entender uma coisa, que isso aqui sempre vai acontecer. Olha o que diz esse versículo agora, o 4. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino. Você viu isso aqui que está escrito na Bíblia Sagrada? Vocês vão perceber que toda vez que surge uma chance, uma oportunidade para você, e você está de bem com Deus, e a pessoa está pensando em te abençoar, vai ter alguém que vai tentar achar que você está com o rabo preso com alguma coisa. Desculpa a palavra rabo preso. Vão tentar achar uma parte do teu telhado que seja de vidro. Vão tentar achar onde que você é enrolado. Aonde que você é enrolado. O que essa pessoa faz de errado? Vão puxar a capivara desse cara. Vão procurar. Vão achar uma ocasião contra ele. Espero que você não tenha nada. Porque se você tiver alguma coisa, também vai babar a oportunidade. Eu vejo que tem muita gente que a oportunidade até vem, a pessoa está pensando em te dar aquela oportunidade, mas daqui a pouco você tem rolo aqui, rolo lá, rolo aqui, rolo lá, e coisinha estranha. O teu coração não é um coração que está de bem diante de Deus. Só que a Bíblia diz que eles não acharam ocasião nenhuma contra Daniel. Eles começaram a fuçar na vida do Daniel, eles começaram a cavocar, para ver se ele tinha alguma coisa errada. E a Bíblia diz assim, mas não podiam achar a ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, diga aleluia, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então fidelidade, ele era uma pessoa fiel, irmão, fiel ao rei, fiel a Deus. Ele era, você sabe que é uma coisa fiel? Fiel é mais ou menos o seguinte, isso aqui é fiel a isso aqui, isso aqui é fiel. Claro que não é fiel porque foi cortada a parte branca. Mas você está entendendo que é uma coisa fiel? Fiel é uma coisa igual. Ele era fiel ao que o rei mandava. Ele era fiel a Deus. A Bíblia diz que ele não tinha vício. Tem gente que tem vício, irmão. E bebe, é o vício da bebida e da pornografia. É um vício de querer aparecer. É um vício que a pessoa tem, um negócio, uma cisma. Isso aí vai tirar as tuas oportunidades da tua vida, irmão. A Bíblia diz claramente que ele não tinha vício nem culpa, então ele não tinha culpa no cartório, ele não devia nada para ninguém. Ele é uma pessoa que tinha uma vida casta, limpa, ele tinha uma vida reta. E agora vem a parte mais bacana. O que eles fizeram? Eles vão assinar agora o contrato de morte deles. Assinar o contrato de morte? Vai. Porque deles, quando eles não encontraram nada no Daniel, olha o que eles fizeram. Vamos inventar, quer ver? 5. Então estes homens disseram: nunca acharemos uma ocasião alguma contra este Daniel, se nós não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. O que eles fizeram? Eles disseram assim, nós sabemos que ele é muito fiel a Deus. A gente começou a fuçar a vida dele, a gente virou a vida dele de perna cabeça. É perna cabeça que fala, né? Viramos a vida dele ao avesso, viramos. E a gente descobriu que ele é extremamente fiel a Deus. Se nós fizermos uma lei para ele parar de orar, ele não vai parar de orar. Se nós fizermos uma lei para ele parar de buscar esse Deus, de ler a palavra, enfim, se nós fizermos uma lei para ele parar de ir para o templo, que lá na Babilônia não tinha templo, mas você está entendendo. Se a gente fizer alguma coisa que faz com que ele pare de servir a Deus,
A gente podia fazer alguma coisa assim. Irmão, e se prepare, que vão tentar fazer você parar de vir para a igreja. Vão tentar fazer você parar de orar. Vão tentar fazer você parar de ler a palavra de Deus. E aqui vai ser a grande prova, porque eles vão tentar te intimidar. Você vai perceber isso na Bíblia Sagrada, que vai vir como se fosse tipo uma intimidação. Eles não conseguiram fazer uma lei. Olha isso, esses caras perturbados. Por isso que o Daniel tinha um espírito excelente. Esses caras tinham um espírito de porco neles. Os caras endemoniados, irmão. Os caras endemoniados. Eles viram que não tinham chance contra o Daniel, porque o Daniel era muito correto, e ele estava com o coração limpo. Eles disseram, vamos fazer alguma coisa contra a lei do Deus dele, porque ele não vai desobedecer Deus. Imagina um cara que é de Deus. Imagina um cara que a gente percebeu que ora 3 vezes ao dia. Um cara que está sempre falando da palavra. O Daniel é um cara correto, é de Deus. Esse cara não vai desobedecer Deus. Inventaram uma lei que no espaço de 30 dias não podia fazer oração nenhuma, a não ser que fosse ao rei. E o rei não foi me assinou, irmão? Olha isso. E quem fizesse qualquer coisa errada ia ser jogado na cova dos leões. Você imagina, os leões, aqueles bichos ferozes, né, prontos ali numa escuridão para comer as pessoas. Olha isso. E aí, sabe o que o rei fez? Versículo 8 diz assim, ó, agora, pois, ó rei, confirma o edito e esta assinatura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. E o cara assinou no versículo 10, ó, 9. Por esta causa, o rei Dário assinou esta escritura e o edito. E não tinha como voltar atrás. Ele pegou e assinou como se fosse um decreto, não tem como voltar atrás. O que aconteceu? Agora vem a grande revelação. Vamos lá, escuta essa. Lembra que eu te falei que o Daniel era diferente? Quem lembra que eu falei que o Daniel era diferente? Se distinguia, o espírito dele, não tinha culpa, não tinha vício. Ele era um rapaz de muito de Deus. Não tinha nem o rabo preso com nada, tá? Versículo próximo 10. E Daniel, quando soube que a escritura estava assinada, que vai chegar uma notícia. A má notícia, irmão, é só uma questão de tempo. Quando vem alguma coisa para tentar te intimidar, é só uma questão de tempo. Você tem que estar preparado, irmão. De vez em quando você vive no mundo da lua, parece que nunca vai chegar uma notícia. Parece que nunca vai vir uma notícia ruim. E vem notícia ruim para a pessoa que é de Deus, irmão. Vem uma notícia para a pessoa, sabe, que é de Jesus. Pessoa que ora bastante, pessoa que é de Deus. Aí diz que quando ele soube que a escritura, quando soube que a escritura estava assinada, então ele já sabia que estava esse bafafá, que não ia poder orar, né? Entrou na sua casa, parece que ele vai se esconder, mas não. Diz que havia janelas abertas no seu quarto para a banda de Jerusalém, lá para o lado do templo. Porque ele não podia ir para o templo naquela época, né? Ele não podia ir para o templo, porque ele estava na Babilônia, mas ele deixava as janelas da casa dele viradas lá para o lado de Jerusalém, onde tinha o templo. Que ele queria estar muito na casa de Deus. Ele queria estar muito na presença do Senhor. E olha o que aconteceu. E diz que 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também costumava fazer antes, ou como costumava fazer. Eu quero que você dê uma glória a Deus. Quando estourou essa escritura, essa intimidação, que ele seria jogado na cova dos leões, ele foi começar a orar ou já orava? Aí que está o segredo. O Daniel, pessoal, ele não é como um estilo de pessoas que vive sobre a face da terra, que vem para a igreja e vai começar a orar quando estoura uma bomba. Não, não, não. O Daniel não buscava a Deus por causa de problemas. O Daniel, ele buscava a Deus por comunhão com Deus. Então, só para você entender, ele já era amigo de Deus antes disso estourar. Você vê que ele era uma pessoa, como diz a Bíblia Sagrada, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, acho que você conhece esse texto, que fala assim, ó, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, o Daniel, ele era uma pessoa que eu digo assim, ele era constante. E quando a escritura foi assinada, você sabe o que o Daniel fez? Ele fez vamos dizer assim, ele fez de propósito. Ele foi para um quarto onde a janela estava aberta. Mas por que ele foi justamente num quarto onde a janela estava aberta? Porque o Daniel não tinha 2 coisas que nós não podemos ter nunca, e ele não tinha isso: medo e vergonha. Eu não posso ter medo do diabo, e eu não posso ter vergonha de expressar a minha fé. Eu não posso ter vergonha de expressar o quanto eu creio em Deus através de oração, vir à igreja. Então, se um dia alguém começar a impedir você, ou tentar impedir você de estar na igreja, de orar, de ler Bíblia, de congregar, de fazer a vontade de Deus, não tenha vergonha.
Não se envergonhe, não tenha medo. Ai, pastor, mas estão me ameaçando. Mas ameaçaram Daniel também. E a Bíblia Sagrada fala uma coisa em Mateus 10, no versículo 32, diz assim a Bíblia: qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Você não pode ter vergonha, irmão, você não pode ter vergonha de Jesus. E diz mais agora, ó, mas qualquer que me negar, qualquer pessoa que tiver vergonha de mim diante dos homens, eu negarei essa pessoa diante do meu Pai que está nos céus. Então Daniel era diferente mesmo, irmão. O Daniel era um cara que você viu que a reação dele não foi de intimidação. Quando você é intimidado, você não pode se intimidar. Pelo contrário, tem que manifestar na tua vida, tem que manifestar o crer. Agora que você vai mostrar que você é de Deus de verdade, agora que você vai mostrar que você é de Jesus, diga em voz alta comigo: não vou mudar. Eu quero que você fale isso em voz alta. Exatamente, o segredo está aqui. Você não pode mudar. Irmão, eu vi um monte de gente mudando na pandemia, irmão. O que teve de gente que foi intimidada por noticiário, o que teve de gente que foi intimidada por sintoma, por isso, por aquilo. Não pode, irmão. Irmão, se você mudar, Deus vai ver. Deus vai enxergar você se intimidando, irmão. Deus vai ver você negando Ele diante dos homens, com medo, com vergonha. E sabe o que vai acabar acontecendo? Você não vai ter o resultado que você quer. Essa chance, você vai perder essa chance que Deus tem para você. Deus, Ele quer abençoar você, diga aleluia. Aí a Bíblia diz então que ele não se intimidou, ele continuou orando, ele não começou a orar. Tem gente que pensa que Deus é supermercado, estourou uma bomba, eu vou para a igreja, estourou uma situação, eu vou buscar Deus agora. Não é, está errado, isso não vai funcionar, pode não dar tempo. Mas sabe o que aconteceu? Agora vem a parte forte, hein? Se segura na cadeira. O pessoal foi atrás dele, porque sabia que ele era fiel a Deus. O pessoal sabia que ele era. Aí o pessoal foi atrás do Daniel. E no versículo pessoal 11 diz: então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Ah, não deu outra. Aí o pessoal pegou e viu ele lá orando, suplicando a Deus. Súplica é orações pequenininhas, né? Então ele já tinha feito oração e estava lá: oh Deus, obrigado. Nossa, como é bom te servir, como é bom te adorar, aquele negócio todo. Então o pessoal estava suplicando e louvando e engrandecendo todo o poderoso. O Daniel estava lá fazendo isso. Ah, levaram direto quentinho para o rei. Aí chegaram para o rei lá quentinho, disse: olha, o Daniel fez isso, isso e aquele outro. Aí o rei começou a dizer: não, mas não pode, isso não, nós vamos fazer isso com o Daniel e não sei o que mais. Aí sabe o que o pessoal disse? Olha como esse pessoal era safado mesmo, ó. E parece que eles estão vencendo. Concorda comigo que parece que eles estão vencendo? Parece que a maldade que eles estão fazendo com o Daniel parece que está vingando, parece que está funcionando a maldade. Eles estão felizes: pegamos o Daniel, agora a gente pegou, a gente vai derrubar o Daniel, agora a gente vai matar esse cara, vai acabar com a raça dele. E olha o que aconteceu no versículo 14. E ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado a favor de Daniel e propôs dentro do seu coração livrá-lo. Até o pôr do sol trabalhou por salvá-lo. 15. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram: ó, rei, você sabe que há uma lei dos medos e dos persas que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Pronto. É uma situação que o homem não pode mais ajudar. E pode acontecer comigo e contigo. Uma situação que é só Deus agora. Uma situação que é o que agora? Você viu? Eles falaram: rei, por mais que você tente, você assinou esse negócio aí, foi você que assinou, mas agora você não pode ajudar. O homem não pode ajudar, está já sentenciado, não tem como ajudar. Aí quando ele viu que não dava mais, ele chamou Daniel. Aí ele chamou Daniel e falou uma coisa para ele no versículo 16, ó. Então o rei ordenou que trouxesse Daniel e o lançaram na cova dos leões. Só que quando eles foram jogar o Daniel na cova dos leões, ele falou um negócio forte, irmão. Ele diz assim, ó: o teu Deus a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Ou seja, Deus vai te livrar porque você não para. Deus vai livrar você porque você não é uma pessoa que você orou agora, ou agora você vai fazer uma oração, ou agora você vai buscar Deus. Não, isso é uma coisa que já vem de muito tempo, Daniel. Eu já te conheço há anos, Daniel, e você nunca parou de orar. Você faz 3 vezes oração, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, paulatinamente. Você tem uma comunhão com esse Deus aí, você tem uma comunhão com esse tal de Deus aí que é violenta, ô Daniel. Você não pode, Deus vai te livrar. Bom, ele caiu lá dentro. Caiu não, jogaram ele lá dentro da cova. E o que aconteceu? Não tem barulho de grito, não tem ele gritando, não tem ele fazendo barulho, não tem ele assustado, e também não tem barulho de leão.
Aí o pessoal viu que não deu barulho nenhum, acho que o pessoal pensou que ele tinha morrido, o leão está muito quieto também, porque geralmente o leão ruge, ele faz aquele barulho de destroçar, quando pega numa perna, pega no braço, o que aconteceria? Você imagina um leão pegando e esmigalhando os ossos de alguém. Você já viu o leão um dia pegando assim a cara de alguém, imagina, arrancar o maxilar fora. Ou pegar e enfiar o dente dentro de um olho. Dá um grito, né? Pega a perna e arranca a perna fora. Imagina, o cara ia gritar. Não teve grito nem nada. O pessoal até achou estranho. O que eles fizeram? Vieram colocar uma pedra. Versículo 17. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a cova. E o rei selou com o seu anel de selar dos grandes para que não mudasse a sentença. Então não vamos ajudar o Daniel. Só que não deu barulho nenhum. E o Daniel caiu lá dentro. O pessoal deve ter soltado fogo de artifício, se tinha naquela época. Se tivesse naquela época fogo de artifício, vencemos o Daniel. Viu só, conseguimos derrubar ele. A gente conseguiu, a gente é bom. Ele é mau, olha aí, ó, viu só, quebrou a cara, tá ali. Os leões estão comendo ele nessa hora. Será? Será mesmo? Será que vai acabar assim a história de um cara que é tão diferente? Será que vai acabar assim a história de um cara que é tão de Deus? Será que vai acabar assim? Bom, se a história dele acabasse desse jeito, eu não acredito mais na Bíblia. Porque a Bíblia não tem esse tipo de história. Que uma pessoa é serva de Deus, não tem culpa alguma, a pessoa é inocente, vive em santidade, e mesmo assim ela vai ser destroçada. E vai ser destroçada por alguém que preparou a caveira dele sendo do demônio? Não pode. Aí o rei, o que ele fez? O rei de manhã cedo foi correndo para lá no versículo 19. E pela manhã cedo se levantou depressa e foi até a cova dos leões. Ele chega até a cova dos leões e está com voz triste. Ele chega com voz triste e diz: Daniel, servo do Deus vivo, quem sabe dar-se o caso do teu Deus a quem tu continuamente serves tenha podido te livrar. Ele está quase chorando. Quem sabe, Daniel, você está vivo, vai que Deus te livrou. Aí lá de dentro da cova, com a cova fechada, a cova está com a pedra em cima. O Daniel gritou lá dentro do escuro. O Daniel falou ao rei e disse: ó rei, vive para sempre. Qual que é o ponto que tem no final do sempre? De exclamação. Como é que o Daniel estava? Feliz, exclamativo, atento, alegre. O Daniel estava mais feliz dentro da cova do que o rei fora. Irmão, não tem, irmão. É isso que eu acredito. Aonde o pessoal pensava que jamais você ia falar, ainda vão escutar a tua voz. Deus não vai te livrar da cova, Deus vai te livrar lá na cova, lá dentro da cova, é ali. Não quer dizer que você não vai passar por nada. Você pode até passar por luta, mas Deus vai tirar você de lá. Mas quando que Deus vai me tirar de lá, pastor? Quando? Eu vou te mostrar quando. Você vai ver agora que forte que é essa passagem. O Daniel falou, então ele falou da onde não dá para falar. Naturalmente isso aqui nunca iria acontecer. Ó, Deus vive para sempre. Aí o rei disse: caramba, ele está vivo. Aí puxaram a pedra. E olha só o que diz: o meu Deus, escuta, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Ou seja, o leão abriu a boca e foi avançar nele quando ele caiu. O leão veio, os leões, né? Os leões vieram para atacar. Quando o leão abria a boca e fechava, ele foi tentar pegar, o anjo fechava, e olha como é que ficava o leão. Ele não conseguia mais abrir a boca, porque a porta que Deus fecha, ninguém abre. Quando Deus fecha um negócio, ninguém consegue abrir, irmão. O leão podia fazer força, o leão podia fazer o que quisesse, ele não conseguia fazer. Você vê claramente isso escrito na Bíblia Sagrada, que o leão não estava conseguindo abrir a boca. E diz assim, ó: fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano algum. E agora vem a parte forte, ó: porque foi achada em mim inocência. Aqui que eu queria chegar. Escute bem que eu vou te falar, que isso aqui é sério. A gente está querendo ser livre da cova dos leões e que o diabo não faça absolutamente nada com a gente, mas a gente está em pecado. A gente está fazendo coisa errada. A gente não é inocente diante de Deus. A gente está vivendo uma vida torta, pecaminosa, fazendo umas coisas que não agradam a Deus. Então quando ataca o Covid, ele mata. Quando ataca o câncer, ele destrói. Porque você não está se achando inocente diante de Deus. Repito, tem gente que muitas vezes vem até a casa de Deus só quando estoura a bomba, mas está vivendo uma vida totalmente torta, não é uma vida de comunhão com Deus. A pessoa já não vem, sabe? A pessoa já não vem, sabe, fazendo aquela manutenção espiritual na presença de Deus. Não. A pessoa está ali toda torta. Aí a pessoa vem: Deus, e ele não livra. Ele disse: eu só fui livre porque foi achado em minha inocência. Eu sou inocente. Diante dele, ele fala assim, ó, diante dele.
diante de Deus. Deus olhou para mim e viu que eu sou inocente. E eu fui jogado na cova dos leões com essa cabeça. Pô, Deus, agora é contigo, porque eu não tenho nada, não tenho rabo preso com ninguém. Eu não estou vivendo uma vida torta, eu estou em santidade. Então ele caiu na cova dos leões em santidade. E aí diz mais, ó, e também contra ti, ó rei, eu não tenho cometido delito algum. Eu não fiz nada, o Senhor inventou uma lei aí, mas eu não posso desobedecer a lei do meu Deus. A lei do meu Deus está acima da sua lei, eu não fiz nada. E o Senhor me jogou aqui. Aí ele fala, ele está dentro da cova dos leões. E agora vem isso aqui, ó. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova dos leões. E assim foi tirado Daniel da cova dos leões. E nenhum dano se achou nele, porque o médico era bom. Porque ele tinha advogado. Porque ele estudou em Harvard. Porque ele usava máscara. Porque ele tomava vacina. Não, irmão. Porque ele acreditava em Deus. O Daniel era um cara diferente, irmão. O Daniel, ele acreditava em Deus. É isso que é a diferença. O senhor é contra a máscara? Não, pode usar. É contra a vacina? Não, toma, não tem problema nenhum. O senhor é contra médico? Claro que não. Só que eu estou dizendo que a gente fraciona muito a nossa fé. A gente acredita em Deus, mas a gente acredita na Maria, no Antônio, no Judas. A gente acredita no Expedito, no Omolu, no Exu, na Pombagira cigana. A gente acredita no padre, no Michael, no missionário. A gente acredita também no chá da Maria. A gente acredita na lua, a gente acredita no horóscopo. Isso vai dar folia. Isso vai dar uma foliada que você não sabe. A Bíblia diz que ele acreditava só em Deus, só puro. O nosso problema é esse. A gente não é achado inocente. E muitas vezes a gente não está crendo só em Deus. A gente crê numa porção de coisas. O que fala para a gente acredita. Ó, se você fizer assim, dá uma cambalhota e dá 3 pulinhos. Não. Só que uma coisa tem aqui, vamos lá. Você viu o que está escrito na Bíblia? Diz que o Daniel começou a ser tirado da cova, certo ou errado? E o que você acha? Fala para mim. O Daniel vai sendo tirado da cova. Os leões vão continuar com a boca fechada? Não, quem que fechou a boca dos leões? O anjo. Olha o que diz a Bíblia Sagrada no Salmo 34, no versículo 7. Olha o que diz, ó. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. O que está escrito aqui na Bíblia? Ó, olha para cá todo mundo. O Daniel está sendo retirado da cova e quem está saindo junto com ele? O anjo. E a boca do leão está começando a abrir de novo. Então os leões, eles estão começando a querer abrir a boca de novo. E sabe o que aconteceu? O Daniel é tirado da cova dos leões e o anjo continua acompanhando ele, irmão. O anjo continua acompanhando porque ele teme a Deus. Porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e os livra. E agora vem a parte forte, voltando lá para onde nós estamos. Aí o rei ficou muito feliz com Daniel, mas o rei se indignou com aqueles caras que fizeram a caveira. Com a caveira de Daniel, né? Quando o Daniel sai da cova dos leões, os caras devem ter olhado assim: meu Deus, ele não morreu. Com aqueles leões ferozes lá. E sabe o que aconteceu? Atenção. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões. E os seus filhos e as suas mulheres, não foram só eles, foram toda a família. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes migalharam os ossos. Olha isso. Eles não tinham nem chegado ao fundo, os leões já tinham comido até os ossos. Foi uma gritaria. E leão arrancando perna daqui, e arrancando cabeça de lá, e arrancando aqui, e metendo a pata e abrindo o negócio, saltando as entranhas para fora, e mordendo a cabeça, saltando o olho para fora. E foi aquela gritaria, e foi aquele negócio terrível, e o pessoal tudo daquele jeito. Por que isso aconteceu? Porque a diferença, atenção, não é a cova. Eu quero que você fale agora em voz alta comigo. É quem cai na cova. Qual que é a diferença? É que tipo de pessoa que cai na cova. Se você cai inocente, sem culpa alguma, se você cai na cova, e se você é uma pessoa que crê em Deus, o que vai acontecer? Deus livra você. Agora, se você cai na cova, e essa cova não interessa o que é, pode ser uma doença, pode ser um problema financeiro, pode ser uma situação sentimental. Quando você cai na cova e você não é isso, você vai começar a orar quando está caindo.
Você vai começar a se arrepender quando está caindo. Não era bem isso. Você já não tem uma vida com Deus. Quando isso acontece, a Bíblia diz que você não tem tempo. Então o diferencial aqui não é a cova. O Daniel caiu ou não caiu? Os caras caíram também ou não caíram? Tá, mas tem uma diferença, não é a cova, é quem cai. É como você está por dentro. É quem você é com Deus. E as pessoas muitas vezes não ficam até o final, né? Eu fico apavorado com isso. Uma mensagem que nem essa, e agora eu deixei para você a cereja do bolo que eu nunca preguei. Quando os caras estão sendo destroçados, e o Daniel já está fora, sem dano algum, e o pessoal está sendo destruído. Aquele gritaria, criança, mulher, todo mundo morrendo lá, os leões comendo as pessoas. Então os leões estavam com fome ou não estavam? Estavam. Mas aí o rei Dário, ele fala bem assim agora. Então o rei Dário escreveu para todos os povos, nações e gente de diferentes línguas. Ou seja, o meu testemunho e o teu testemunho vai longe. Mas vai muito longe. Quando você é de Deus de verdade, você vai ser conhecido muito longe. Outras nações vão saber. Vai ficar registrado, vai ficar escrito o que vai te acontecer. E agora, escuta só o que ele escreveu. Ele diz assim no versículo 26. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Escuta, porque ele é um Deus vivo. O que é um Deus vivo? Um Deus vivo é o seguinte, que se movimenta, que toca, que ele dá resultado, as coisas acontecem. O que é um Deus morto? É aquele quando você faz o nariz, a boca e a cara dele, e você tem que carregar ele para cima e para baixo. Se você deixar ele aqui, ele fica aqui. Se você quiser levar a estátua, o Deus lá da pessoa daqui para cá, é você que tem que carregar. Isso é um Deus morto, ele não anda, ele não se move, ele não está te olhando. Se você quer que ele te olhe, você tem que virar a cara dele para você. Se você quer tirar ele para botar assim, ó, eu quero que o meu Deus vá comigo até lá, então vamos Deus, eu te levo, põe aqui nas costas. Como é que você pode carregar o teu Deus? E lá naquela época eles adoravam estátua. Só que o rei Dário, ele olhou e disse, esse é um Deus vivo, porque só Deus pode fazer isso. O Daniel não pulou com imagem, com estátua, ele não carregou nada de estátua. Ele pulou junto, ele pulou não, o Daniel não pulou, ele foi jogado. Ele caiu ali com a fé, ele caiu crendo num Deus que ninguém enxerga. E ele falou um negócio além de Deus vivo. Ele é vivo, Deus vivo, e para sempre permanente. E agora aqui, irmão, isso aqui agora, irmão, vou te falar, eu nunca tinha pregado isso aqui na minha vida, e eu vou te falar um negócio pesado. Diz assim, ó, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio é até ao fim. E o seu domínio é até ao fim. Não entendeu? O Daniel, ele era servo da Babilônia, ou ele era súdito da Babilônia, do reino da Babilônia, ou ele era servo do reino de Deus? Tá, vamos lá. Como é que se identifica uma pessoa que é daquele reino? É a forma que ela come, a forma que ela fala, a forma que ela se comporta. Então você descobre de que reino ela é, certo ou errado? Tá, vamos lá. Então Daniel, a Bíblia diz que ele se distinguia dos outros. Então o reino de Daniel era diferente do reino deles. Então quando você é uma pessoa do reino de Deus, você não vai ser destruído, porque esse reino não pode ser destruído. O problema qual é? Eu quero receber a proteção desse reino, mas eu vivo naquele reino lá. Eu bebo como eles bebem, eu fumo como eles fumam, eu falo palavrão como eles falam. Mas na hora que me acontece uma coisa, eu quero que esse reino me proteja. Pegou? Pegou? Eu vivo uma vida no reino lá fora, fazendo tudo que as pessoas fazem lá fora, não servindo a Deus. Mas quando estoura uma bomba, eu quero que esse reino aqui me atenda. Vou te esclarecer. Vamos dizer que tem a embaixada americana aqui no Brasil. Estoura uma guerra, estoura uma coisa. O pessoal da embaixada americana chega lá, um nigeriano, um jamaicano e um italiano lá. Me ajuda! Aí surgiu um americano. Quem que a embaixada americana vai ajudar? O americano, caramba! Eles não têm, irmão, por que ajudar o africano, o nigeriano. Eles não fazem parte desse continente, irmão. A Bíblia está dizendo aqui claramente
que o rei Dário descobriu que o Daniel era de outro reino. Porque ninguém orava 3 vezes ao dia que nem ele. Ninguém orava que nem Daniel. Ele era de outro reino. O Daniel era um cara que ele não gritou quando jogaram na cova do leão, ele não gritou. Então o que acontece com a gente? A gente quer ser acudido por um reino que a gente não é daquele reino. A gente é de outro reino. Como eu te falei, a gente bebe, fuma, faz um monte de escarcéu. Tem gente que faz coisa errada, adultera, rouba. Aí aparece um câncer. Vamos lá falar com Deus. Mas não, peraí. Peraí. De que reino eu sou? Você tem que antes se tornar um súdito desse reino. E aí esse reino, ele vai te acudir. Pastor, mas que reino? É um reino que não pode ser destruído. Por que o Daniel não foi destruído? Porque esse reino não pode ser destruído. E o pessoal me perguntou esses dias. E aí, pastor, como é que foi a pandemia? Não sei o que coisa. E falou para mim da pandemia e tal coisa. Falei, olha amigo, vou te falar para ti, ó. Eu orei por muita gente, ficou curada. Muita gente ficou curada de Covid. Muita gente estava entubada, desentubou e tal coisa. Mas eu nem sei o que é. Eu só vi por noticiário e orar pelos outros. Eu não sei, vou te falar assim, ó. Eu nem sei o que é isso aí. Eu não sei. Vou te falar assim, ó. Mesma coisa para mim que se não tivesse acontecido. O meu reino não pode ser destruído. Mas eu tenho que ser desse reino. Eu preciso ser desse reino. E olha o que eu vou te falar, irmão. Eu andei junto com gente zicada, hein, irmão? Gente zicada do meu lado. Irmão, e eu intacto. O Daniel foi retirado sem que houvesse dano algum nele. O anjo estava junto com ele. Quando o anjo tirou, quando Daniel saiu da cova, o anjo saiu junto. Os caras que caíram lá se lascaram. Eles não precisaram nem ir no fundo da cova. Sabe aquela pessoa que diz assim, estou no fundo do poço. Nem precisou ir no fundo do poço. O diabo pegou antes. Irmão, isso aqui é loucura. Olha só o que diz aqui forte, ó. O seu reino não se pode destruir. E o domínio, a autoridade é até... Mas o pessoal pensou que já tinha sido o fim. Quando Daniel caiu na cova, o pessoal disse, é o fim. Não é. O fim, sabe qual que é? É o domínio desse reino. O pessoal que jogou Daniel na cova dos leões, eles pensavam que tinha sido o fim. Acabou, vencemos o Daniel. Mas eram uns caras tudo perturbados, irmão. Um pessoal que não orava. Um pessoal com coração sujo, raivoso. Pensou que ia derrubar o Daniel. Mas a Bíblia diz que esse reino não pode ser destruído. E o domínio dele vai até o fim. E o fim qual foi? Fala para mim qual foi o fim. Vitória, diga aleluia. E agora vem a cereja do bolo. Quem quer a cereja do bolo? Próximo versículo. O rei Dário, hein, irmão? E o rei Dário não servia a Deus, hein? Ele falou, esse Deus livra, ele salva, ele opera sinais e maravilhas no céu e na terra. E ele livrou Daniel do poder dos leões. E agora escuta. E este Daniel, o que aconteceu com ele? Prosperou no reinado de Dário, no reinado de Ciro Persa. O que aconteceu com o Daniel depois de toda essa folia que aconteceu? Prosperou? Abre em Isaías 54:17, vou te mostrar agora o último versículo do dia. Ó, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. O que está escrito aqui? Se eles prepararem para mim uma cova dos leões, e essa cova dos leões não prosperar para mim, eu vou prosperar. Agora, se prosperar a cova, eu não prospero. A Bíblia diz que o Daniel prosperou porque a cova não prosperou. A cova dos leões não prosperou e por isso que ele prosperou. A Bíblia diz que toda ferramenta preparada contra ti não pode prosperar. A serpente parecia que ia prosperar na vida do apóstolo Paulo. A serpente prosperou? Não, mas quem prosperou? O apóstolo Paulo. A fornalha de fogo foi preparada para Sadraque, Mesaque e Abednego. Prosperou a fornalha? Mas o Sadraque, Mesaque e Abednego saíram de lá para prosperar. Quando prepara uma coisa para você, não pode prosperar. Sabe por que não pode? Toda ferramenta preparada para contra ti, Covid, câncer, seja o que for, tudo ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda língua, quando se levantar contra você, toda língua que se levantar contra ti, em juízo tu a condenarás. Esta é uma herança de quem? Esta é uma herança do pessoal que bebe, fuma, fala palavrão, adultera, fornica e faz tudo errado? Não, de quem que é essa herança a ferramenta não prosperar?
dos servos do Senhor, diz o Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Eu quero que você dê um aleluia. Você viu isso aqui? Se você for um servo de Deus, tudo que está sendo feito contra você não vai prosperar. Você vai ser abençoado. Eu quero que você dê um glória a Deus agora, porque eu quero te falar uma coisa forte. A gente está muito preocupado com os nossos problemas. A pessoa está preocupada, sabe com o quê? Com as suas situações, com as suas dificuldades, com os seus problemas. E eu vou te falar um negócio forte agora aqui. Se eu fosse você, eu me preocupava, sabe como é? Com o meu coração. Se o meu coração tem um espírito excelente, eu procuraria e me preocuparia em acertar o que está errado. Se eu tenho alguma culpa, se alguma área da minha vida eu tenho telhado de vidro, eu consertaria esse telhado de vidro. Sabe o que me preocuparia? Se eu estou acreditando só em Deus ou se eu estou fracionando a minha fé. Porque eu e você, a gente não precisa de maneira alguma na nossa vida, a gente não precisa se preocupar com a cova dos leões. Se preocupe em ser uma pessoa inocente diante do Criador. Porque o dia que você for inocente diante do Criador, podem tentar te matar, podem tentar fazer uma maldade com você direto, você pode ser intimidado, você pode ser ameaçado, podem até não só ameaçar, podem chegar ao ponto de lançar você na cova. Deus não vai te livrar da cova, mas Ele vai livrar você na cova, porque você é uma pessoa de Deus. Você está conseguindo entender onde eu quero chegar? Então assim, se preocupe em ser desse reino. Olha aqui, esse reino aqui, pessoal, ele não pode ser destruído. E esse aqui, o domínio dele vai até o fim. Fala para mim quem um dia olhou bem na cara de um rei e falou assim, meu reino não é daqui. Quem falou isso? Jesus olhou na cara assim, o meu reino não é daqui, o meu também não é. Como é que você observa que a pessoa é do reino de Deus? Ela fala diferente. Você escutou? Ela o quê? Ela come comida diferente do quando é de outro reino. A pessoa se veste diferente. A pessoa se comporta diferente. Quando eu estava vindo no voo, agora de Brasília para cá, eu estava lendo a Escritura Sagrada, estava meditando na Bíblia, eu estava no avião, e um cara começou a me perguntar assim, tu é religioso? Eu falei, não sou religioso. Não, mas você tem uma religião, você é evangélico? Eu falei assim, não tem religião. Não, mas você está lendo a Bíblia. Não, isso aqui não é a Bíblia. Ele disse, mas isso é a Bíblia, eu estou vendo aí a Daniel e tal, isso é a Bíblia. Eu falei, não, isso aqui é um documento do reino que eu sirvo. Essas aqui são as leis do reino que eu obedeço. Eu não sou evangélico, nem católico, nem espírita. Se você veio procurando um religioso aqui, você se confundiu. Você encontrou aqui hoje nesse altar aqui um súdito do reino que não pode ser destruído. Você encontrou alguém que acredita que o domínio desse reino vai até o fim. Eu não sou religioso. A religião destrói as pessoas. Agora, você se tornar uma pessoa praticante disso aqui, você vai ser vitorioso onde você for. Aplauda bem forte ao Senhor. Glória a Deus. Vamos colocar de pé, eu quero orar por você. Quem quer minha bênção agora em nome de Jesus? Eu vou te abençoar. Gostou da mensagem? Meu irmão. Você vê que coisa, né? Prepararam bonitinho pro Daniel, né? Prepararam bonitinho. Só que eu acho que Deus dá risada. A Bíblia diz no Salmo capítulo 2, você já leu? Pode ficar em fé, eu não vou pregar mais. Só vou ler para você rapidinho aqui o Salmo capítulo 2. Diz que as pessoas se mancomunam, quer ver? Eu acho que é o Salmo capítulo 2, sim. Olha só o versículo. Porque se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs. Aí olha só o que diz o 2. Eu já vou orar agora por você, eu vou fazer a oração. Diz assim, os reis da terra se levantam, sim. Os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo. Então se levantam contra Deus e contra aquele que serve a Deus, dizendo assim, vamos romper as suas ataduras, sacudamos de nós as suas cordas, ou seja, eles não vão conseguir amarrar a gente vai arrebentar. Olha o que Deus vai fazer no céu, escuta. Aquele que habita nos céus, o que ele vai fazer? Ele vai fazer assim, quando o diabo está pensando que vai vencer, ele faz assim, Irmão, eu gosto disso. Deus dá risada quando alguém aqui na terra pensa que vai vencer alguém que é de Deus. Diz que Deus, ele dá risada. O Senhor zomba. Irmão, lá no céu tem piada. Deus, ele olha para os anjos assim, tá vindo um cara lá, tá pensando que vai... Vai nunca. Diz que Deus zomba. Diz que Deus zomba de quem se levanta contra alguém que é de Deus ou se levanta contra ele. Tem piada no céu. Não existe isso. O mal nunca vai prevalecer. Deus dá risada da cara do diabo.
Por isso que eu estou te falando, irmão, se eu fosse você, o Daniel orava 3 vezes ao dia. Mas você fica 3 horas no Instagram. Então quando você ficar doente, você coloca o teu celular aberto assim no Instagram e diz assim: santo Instagram, me cura agora. Porque você tira tanto tempo para ele, deixa ele te curar agora. Põe assim o Facebook, deixa aberto no Facebook, você não fica 3 horas em cima do Facebook. Então deixa o Facebook na frente assim, ó: santo Facebook, tira esse caroço agora aqui. Pede pro Face, pede pro Palmeiras, pede pro Corinthians. Se eu fosse você, eu tiraria tempo para esse Deus que cura, que liberta, que opera milagres, sinais e maravilhas. Aí sim, o dia que você for fazer parte desse reino, quando o demônio te atacar, Deus vai dar risada. Deus vai zombar, vai dar risada. Só que eu estou querendo o resultado do Daniel sem fazer o que ele fazia. Levanta a mão para o céu, fecha os teus olhos agora que nós vamos orar. Agora chegou a hora, meu irmão. Agora chegou a hora e nós vamos orar e Deus vai fazer a obra completa. Meu irmão, fecha os teus olhos, levanta a mão para o céu agora aqui. Pai, em nome de Jesus, nós estamos entrando em oração. Nós estamos entrando em combate espiritual agora. Nós estamos em combate agora da fé. E toda obra do diabo a partir de agora vai bater em retirada. Em o nome de Jesus Cristo, aquilo que não é de Deus vai sair dessa vida agora. Aquilo que não é do Senhor a partir de agora vai sair dessa vida. Meu Pai, essa pessoa chegou aqui, ela está fazendo um compromisso contigo agora. Essa pessoa está fazendo um compromisso com o Senhor nesse momento. Chegou a hora dessa pessoa começar a orar 3 vezes ao dia. Vir, ó Deus, para a igreja umas 2, 3 vezes. Essa pessoa começar a buscar o Criador, começar a buscar o Deus Todo-Poderoso. Vem, Senhor, vem, Jesus, vem, vem, vem. Se nós vivermos aquilo que o Senhor quer que vivamos, seremos abençoados. Muda a história agora, Jesus, dessa mulher. Muda a história agora desse homem. Essa pessoa que está sendo perseguida, essa pessoa que está sendo atacada, essa pessoa que está sendo desafiada, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Quem sabe alguém chegou aqui e está sendo intimidado, está sendo atacado pelas trevas. Mas essa pessoa diz: eu não vou parar de orar, não vou parar de vir à igreja, não vou parar de meditar, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei o Deus que eu sirvo, eu vou tirar mais tempo para Ele. Porque de vez em quando a gente não tira tempo para o Criador, a gente não faz a vontade do Criador. E daí quando chega a hora do problema, a gente vai começar a orar. Daí a gente vai querer ir para a igreja. Aquele povo também se arrependeu, mas já era tarde demais, já caíram lá dentro. O Daniel caiu lá dentro, mas o Daniel era de Deus. Fala comigo bem alto todo mundo, levanta a mão para o céu e diz que o problema não é a cova. Mais alto, o problema não é a cova, mas é quem cai nela. Exatamente. O problema não é o Covid, irmão, mas é como você está na hora do Covid. O problema não é o câncer, o problema não é a crise, o problema não é a pandemia. Não tem nada a ver esse negócio, irmão. O grande diferencial não são os problemas, mas é quem está passando pelos problemas. Quem está passando? Se você é uma pessoa que você é de Deus, você vai passar por isso aí, porque Deus acampa o anjo dele ao redor daqueles que o temem e os livra. Então levante as tuas mãos bem alto aos céus e declare agora: aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia ser o meu fim, aquilo que parecia, mas não aconteceu, aleluia. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Vamos, solta a tua voz. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Para finalizar, levante as mãos. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia não ter saída,
Aquilo que parecia ser minha morte. Aquilo que parecia ser minha morte. Ser minha morte. Mas Jesus mudou a minha sorte. Mas Jesus mudou minha Sou um milagre. Sou um milagre, estou aqui. Levanta a mão pra cá e faça esse propósito. Eu quero participar do reino que é indestrutível. O rei Dário falou: esse reino não pode ser destruído. E o domínio desse reino é até o fim. Vai até o fim, até o fim. Aleluia. Rabacanta labachuribi quitarabasi. Glória. Olha, irmão, seja desse reino. Seja desse reino. Porque se você for desse reino, Ele vai enviar os soldados desse reino. Jesus, Ele disse: se o meu reino fosse desse mundo, Ele enviaria os seus soldados. Mas o nosso reino é da glória. Aleluia. Se prepare. Deus está vindo com a bênção na sua vida. As coisas estão acontecendo sobre você. Hoje, meu Deus, lá na porta o azeite já está sendo preparado. Hoje essa pessoa, ao sair dessa igreja, vai receber a unção do nosso querido missionário R.R. Soares, que consagrou um azeite. Vai ser uma unção de um azeite que ele apresentou a Deus. E quem receber essa unção no final do culto hoje, vai receber uma bênção especial. E você diga: eu recebo essa unção através de um azeite que o missionário consagrou a Deus. Amém. Aplauda bem forte ao Senhor. Bem forte a Jesus. Bem forte. Dá um aleluia aí.